proteção, né? O último capítulo foi o capítulo da proteção. O capítulo onde a gente viu que, apesar do amplo trabalho, desde o projeto reencarnatório até uma reencarnação, existe toda uma proteção também até o nascimento, né? Então nós podemos ver nesse último capítulo proteção que Segismundo reencarna sob a proteção magnética dos espíritos superiores e de todos aqueles amigos que ele fez ao longo da sua jornada, né? Ele renasceu, o processo vai terminar só daqui a 7 anos, e André ficou maravilhado, né, com tudo aquilo que ele viu ali diante dele. Porém, ele viu uma encarnação, né, uma reencarnação, uma volta à Terra, de uma certa forma, muito mais segura, embasada na prece, com, né, mentores, com espíritos, a espiritualidade amiga em volta, né? Mas agora, nesse capítulo fracasso, que o nome já vem dizendo pra gente, fracasso, né? Ou seja, algo que deu errado, André Luiz, né, junto lá de Alexandre, vai até Apuleio, e Alexandre fala o seguinte para Apuleio: olha, André teve um grande crescimento, sim, né? Estudando tudo isso. Porém, ele viu o lado bom, vamos dizer assim, né? O lado que deu certo. Mas para que André possa ter um crescimento maior, ou seja, possa fechar, né, de uma certa forma esse ciclo, é necessário também que ele vá para o outro lado, ou seja, é necessário que ele veja também uma reencarnação que não vai vingar, que vai dar errado, né? Por acaso você não tem nenhuma aí que você possa, né, levar André com você, para que André possa então ter esse conhecimento, trazer para si, né, esse conhecimento, esse aprendizado? E aí nós começamos, né, e vamos seguir o capítulo 15, lá já do 3º parágrafo, tá? O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento, e quando se dispunha a sair em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. É o que eu acabei de dizer, né? Ele fala: olha, André precisa conhecer o outro lado. Ele conheceu apenas um lar de base reta, pautada no respeito, pautada no amor, na consciência, na oração, na prece, né? No companheirismo, como tem que ser. Aí, mais para baixo, a gente segue. Entretanto, seria justo que ele observasse algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você presentemente um caso dessa ordem onde André possa recolher as lições precisas? E Apuleio responde: tenho sim, temos o caso Volpini, né? Então agora, assim como Segismundo, Volpini, agora um novo personagem aqui, tentando o que? Renascer, tentando chegar à Terra, por lares de bases retas, não, por lares de bases conturbadas até, né? Mas lembra lá na frente, lá atrás, quando nós estudamos, né? Aquele que ingressa ainda no mundo espiritual, que não seja, né, por bases retas, aquele que consegue vingar, vamos dizer assim, tem um grande crescimento, né? Mas precisa vencer primeiramente essa barreira de quê? Do renascimento. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiado à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei.
Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder falar sobre. Olha o que eles estão dizendo, né? Olha o que ele diz. Fala, olha, quando existem forças contrárias e recusa apenas do pai, né? O pai está ali recusando e tem até inimigos espirituais por trás também tentando trabalhar para que isso não aconteça. Nós temos meios de afastar e de chamar esse pai, né, para uma conversa para tentar fazer com que esse pai, de uma certa forma, ceda, assim como foi com Adelino, né? Adelino, no primeiro momento, estava o quê? Arredio, né? Quanto a Segismundo. Mas, diante de conversas, diante ali, né, de uma intercessão dos nossos amigos espirituais, ele conseguiu aceitar Segismundo. Mas aqui, nesse caso, é diferente, porque a recusa não é do pai, né? E não tem somente espíritos inferiores por detrás. Existe também aqui agora a negatividade, a vibração baixa e densa da mãe. Então ele fala, olha, quando é a mãe é muito difícil. E por que isso é muito difícil? Porque está, né? Nela está a vibração vai diretamente para aquele feto. Então, ou seja, lembra quando nós estudamos lá atrás a questão das larvas, as questões das formas mentais, né? Está nessa mãe. Aonde está abrigando o feto? Onde está abrigando quem está chegando? Então, por mais que faça a retirada, sempre vão estar ali, né? Por força mesmo do pensamento e por força da vibração. Então, fica muito mais difícil. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente, né? Então, ou seja, por 2 vezes, eles já estavam tentando ajudá-la para que essa vida viesse até ela. Por quê? Porque ela tem muito o que reparar com esse que está chegando, que é o caso de Volpine, né? Se não tem muito a reparar, alguma razão de ser tem dele estar ali inserido dentro daquele meio familiar ou até mesmo com ela. Mas já por 2 vezes ela tinha provocado esse aborto, mesmo que inconsciente. E pelo quê? Pelos excessos, né? Esse aborto acontece justamente pelos excessos. E ele fala, né? Pelos excessos de leviandades, e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Em vão, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro ansioso por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Então, ou seja, o que aconteceu com essa mulher, né? O que está acontecendo com ela? Ela tá daquelas que quer aproveitar a vida, né? E quer aproveitar a vida de uma forma irresponsável. Então, ela acabou atraindo para si, por meio de semelhança, semelhante atrai semelhante, então são afins por afinidade, ela acaba atraindo para ela espíritos que pensam dessa mesma forma. E que culminou até mesmo na separação dela com o quê? Com o companheiro. De uma certa forma, né? Esses espíritos inferiores, né?
afastaram o companheiro. Ou seja, deixa ela só pra gente. Deixa ela a nosso cargo, né? Vamos fazer o que a gente quiser aqui. Vamos nos esbaldar com a energia proveniente dela que nos alimenta a todo instante. Enquanto Alexandre a ouvia em silêncio, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpine atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. Então, olha o que ele nos fala, né? Ela já está num estado de gestação avançado, né? 7 meses e ainda está aí com seus excessos, com a vida desregrada. E ele fala o seguinte, olha, se ela sair e for para onde ela deseja ir hoje, com as vibrações que esse feto vai receber, as vibrações magnéticas que ele, né, vai receber, ele não vai conseguir, dentro da organização que se encontra, sobreviver, né? E aí, então, a gente dá continuidade. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência, né? E o que é essa falência, de uma certa forma? Uma falência também moral. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que parecia muito circunspecto, né, muito sério naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, ele considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal, né? Então, o que Alexandre está dizendo aqui? Olha, André, embora, né, novo no assunto, embora um assunto muito complexo para André, né, eu vou autorizar, de uma certa forma, que André vá com vocês. Para quê? Para que ele conheça o outro lado. Ou seja, ele vai ver tudo aquilo, vai entender. É como se nós aqui passássemos por um problema ou visse uma determinada circunstância que nos fizesse refletir e tirarmos a seguinte conclusão: eu não quero isso para mim, né? Esse sofrimento eu não quero para mim. Esse tipo de coisa que vai gerar determinada consequência, eu não quero para mim. Por isso que ele fala, né, que é bom quando você conhece, né, preservar a saúde, é preciso conhecer a enfermidade. Porque quando você sabe o que se passa, né, com aquela consequência, o tão doloroso que é, a gente, de uma certa forma, se precavém, né? Então, vamos continuar. Com efeito, à noitinha, chegávamos a Apuleio, 2 companheiros dele e eu a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontrava 3 entidades, 3 espíritos desencarnados, de horrenda figura, que em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira direta. Então, eles adentram, né, até a casa onde estava morando essa moça e logo já viram o quê? 3 espíritos de dimensões baixas, de vibrações baixas. A vibração era tão baixa que eles não conseguiam visualizar, né, quem tinha chegado.
E eles estavam ali conversando justamente sobre reencarnação. Não sei, comentou um deles, perversos inimigos do bem. Não sei por que arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Então, já se referia do feto, já se referia a Volpini, né? Então ele já fala logo, né? Não sei por que ele está resistindo. Nós vamos dar um jeito de despejá-lo, de mandar para longe logo. Quando isto ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. O que ele está falando? Olha, se nós ainda não conseguimos expulsar esse feto, provavelmente tem mãos que não são vistas aos nossos olhos, mas estão trabalhando, né? Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Porque um filho intrujão em nossos planos é preciso combater até o fim. Então nós já conhecemos agora o nome dessa, né? Que seria aí a futura mãe, Cesarina. E o outro fala o seguinte, olha, embora tenha mãos trabalhando por detrás, tenha espiritualidade amiga aí trabalhando, que eles todos vão para o inferno, né? Essa foi a palavra usada aqui. Por quê? E o que eles falam? Ele trata, né, o feto aí como um intruso, ou seja, ela já é nossa 90%. Se um feto chega agora, a atenção dela se desvia. Ela provavelmente vai desviar a atenção e pode entrar pelas vias do amor. Entrando pelas vias do amor, não tem como a gente atuar mais, não tem como a gente sugar a energia, entrar em vibração com ela, continuar, né? E aqui, então, permanecer. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão para tirá-lo. Mas temos conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com quem contamos agora. Todas as atenções dela convergiria para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? Então, eles já deixaram para nós claro aqui o quê? Onde tem espiritualidade amiga trabalhando, se nós não estamos em sintonia com essa espiritualidade superior, pode ter certeza que tem o inimigo ali também trabalhando. E nós todos, isso não é novidade pra gente, né? Nós todos sabemos que onde o bem se estabelece ou tenta se estabelecer, o inimigo está ali trabalhando. Por isso nós precisamos vigiar, né? E orar até por nós mesmos. Quando a gente comete alguma coisa, algum ato, alguma palavra, e a gente percebe que a gente está indo por um caminho adverso daquele que Jesus espera de nós. Então a gente tem que ter essa consciência e ir o quê? Nos consertando, nos conscientizando e nos restabelecendo, então, diante da vida. E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Ou seja, vamos dar um jeito de tirar esse menino que vem pra cá, né? Ou menino ou menina. Porque senão acaba que até o companheiro vai regressar. E nós não queremos. Nós queremos ela na totalidade, dentro e da maneira que ela está nesse momento. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isto nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel,
onde levara a efeito tão formosas observações referentes a tarefas reencarnacionistas. E André faz um comparativo, né? André fala, nossa, o quão diferente está da casa de Raquel, da reencarnação de Segismundo agora, para dentro da casa dessa Cesarina. Quanta diferença! O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Então ele está falando do seguinte, olha, aqui você não vê proteção magnética nenhuma. Você não vê movimentação de nenhuma entidade, nenhum espírito de esfera superior, assim como estava lá na casa de Segismundo. Muito diferente, né? Tudo isso aqui. Está observando? Falou Apuleio Gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins efetivos. Muitas vezes devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse caso é típico. Então ele fala o seguinte, olha André, nós estamos trabalhando. Tá vendo que nem sempre o ambiente é salubre, nem sempre o ambiente é bom para que a gente possa trabalhar? Tá vendo como às vezes o ambiente é um ambiente tão negativo que a gente, embora a gente queira trabalhar, a gente não consegue, né? É como se fosse uma casa que você varre ali, né? Vai ali e varre, o outro vem e joga um lixo. Você varre de novo, joga o lixo. Você varre de novo, joga o lixo. Você vai indo, você não consegue, né? Você perde ali aquele controle porque não tem como você fazer. É igual aquela pessoa que muitas das vezes a gente ajuda uma, ajuda duas, ajuda três e a pessoa mesmo não quer ser ajudada. Então, nesses casos, o que é que a gente faz na maioria das vezes? A gente tem que deixar, porque a gente não dá conta, senão vai acabar levando a gente também, né? E vamos continuando. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossas esferas? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu lembro que lá na casa de Adelino ia muitas pessoas, amigos que eram afins, que tinham gratidão por Adelino, por Raquel, por Segismundo. Então sempre estava aquele entra e sai, né, de desencarnados que tinha por eles muito afeto. Mas aqui essa moça, ela não tem ninguém no mundo espiritual, ela não tem um familiar que possa estar, né, recuperado, equilibrado, que possa estar aqui tentando trabalhar por ela, tentando intuí-la. De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-los à ausência. Então aqui a gente entende o seguinte, semelhante atrai semelhante. Se ela vibra negativamente, se ela está numa dimensão muito, né, numa dimensão de vibração que eu falo, porque ela está encarnada e os outros desencarnados, né? Mas se não tiver afinidade entre si, eles se distanciam. Fica cada vez mais difícil de quem está aqui ajudar. Por quê? Porque ainda que ela, né, esteja aí inconsciente, ela mesmo afasta deles. E mesmo que eles queiram chegar, não vão lograr êxito, né? Pela vibração que ela se encontra. Impressionado, considerei. Não terá, contudo, ela um pai, uma mãe, em nossos círculos de amizade, que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos afeto, esclareceu o diretor.
Olha, preste atenção nisso. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela, que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Isso é muito conhecido nosso, né? Lá de trás. Olha o que ele está dizendo. Ela tem um pai, mas ele sofreu tanto com ela sem merecer, né? Ela foi uma filha que levou ao pai tanto sofrimento, e o pai está no plano espiritual em tratamento. Então, por ora, os espíritos superiores, por amor àquele pai, o que fez? Cortou-se a ligação, mesmo que temporariamente. Por quê? Porque se ele fica sentindo, se ele consegue então ter uma percepção do que a filha está passando, isso vai atrapalhá-lo. Então, por hora, eles vão cortar. E como que eles fizeram esse corte aqui? Pegou uma parte, né, do psiquismo desse pai e apagou. Ou seja, por hora você não vai nem lembrar que você tem filha. Quando você se reequilibrar, quando você então puder, né, saber de todos os fatos sem te prejudicar, aí sim vai se tornando, vai voltando então a sua consciência para que você possa ir saber ponto a ponto. Da mesma forma acontece, e eu já conversei com vocês aqui muitas vezes acerca disso, quando nós obsediamos muito o nosso ente que desencarnou. Nosso ente está lá em tratamento. Se aquilo que nós estamos emanando vai atrapalhar, né? Vai atrapalhá-los de alguma forma do lado de lá, corta-se a ligação, ou seja, você não escuta mais nada, você não sabe de mais nada até segunda ordem, porque você precisa se restabelecer. E recebendo o que você está recebendo agora, o nosso trabalho não vai ter êxito nunca e você não vai se equilibrar da forma que você precisa. Então, por hora, é desligado, né? Então, olha, mais uma vez, vindo aqui para nós, né, através de André Luiz, por Chico Xavier, nos confirmando aquilo que a gente estuda e fala aqui há muito tempo, né? Um caso aqui típico, né? Que a gente já conversou tantas outras vezes. E André Luiz falou, o assunto era novo para mim. Havia então recursos para aplicação do esquecimento no mundo das almas? E ele fala, que é isso, né? Existe isso? Eu nem sabia dessa existência. E Apuleio fala para ele, não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos dela, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Né? Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguido dos espíritos construtores que velavam por Volpino reencarnante. Então, embora ela estava com aqueles 3 espíritos lá em casa, na casa dela, né? Ela adentra ali e eles puderam ver que ela estava com os espíritos construtores. Eles estavam tentando dar a ela a máxima proteção, tanto quanto eles conseguissem ainda dentro dessas circunstâncias, né? Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva,
Os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles a Apuleio, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que o cercavam, a esses adversários infelizes. Entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais, e olha aí quais são os abusos, seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensiva de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Então, ou seja, olha, os excessos dela, né, principalmente na questão do álcool, como na questão sexual, o excesso está de uma forma tão exacerbada, tão grande, que o que está acontecendo? Olha, nós não estamos conseguindo ajudá-la. Né? E Volpini, aquele espírito que tenta reencarnar, está cada vez mais vulnerável diante dessas condições, então, oferecidas aí para essa candidata, né, a mãe. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para essa noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, e agora, gente, quando eles examinam como médico terreno, porém, na condição de espírito que eles estão, eles conseguem ver daquela visão microscópica, né? André vai ter a ajuda de Apuleio para que ele possa ter essa visão. E ele vai ver ali como um olho, né, de ultrassom, e a gente poderia dizer até ultrassom mesmo colorido, para ver exatamente o que é que está acontecendo ali. E André, né, lá ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores, a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosa, inconsciente da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Então ela estava ali, né? André se aproxima dela, viu que ela estava se preparando, né? E de uma certa forma ocultando, né? Ou seja, apertando aquela barriga, tentando ocultar de alguma forma aquela gravidez. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. Então, vamos observar agora o que André vai nos dizer, o que ele fala sobre Volpini, o que ele vê lá dentro do útero daquela mãe. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, né? Manchas violetas arroxeadas, revelando dilacerações. E olha aqui, gente, pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Então aquela mãe, juntamente com aqueles espíritos inferiores, diante dos excessos dela, né, sobre a vida, estava trazendo lá para dentro do útero aquelas formas mentais, aquelas larvas que nós estudamos lá na frente.
E o que essas larvas mentais estavam fazendo? Alimentando-se do líquido amniótico, alimentando da energia que era para o feto e alimentando-se também do cordão umbilical. E o feto também estava sendo atacado. Ele estava cheio de dilacerações. Percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apulei-o igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nessa noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Então ele, com a experiência dele, disse o seguinte, olha, se essa noite ela não se conter, se essa noite ela não ficar em casa, se essa noite ela for praticar todos esses excessos que ela vem praticando, até amanhã esse feto não mais estará aqui. Ele será expulso, porque não terá condições de permanecer diante do ambiente, né, que ele se encontra. Depois de pensar alguns momentos, salientou. Tentarei o último recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa, ou seja, né, parecia que ela morava com alguém, né, com alguma pessoa. A gente não sabe se de favor ou não, porque ela largou o companheiro. Mas sabia-se que lá no interior dessa casa tinha uma senhora. Então ele foi lá tentar intuí-la, né, tentar trazê-la para próximo de Cesarina para aconselhá-la de uma certa forma. Esta, disse-me ele indicando, é a dona da casa. É velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitei-lhe o concurso, né, a ajuda, para que a nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Então, o que ele está nos dizendo? Olha, eu vou tentar o último recurso. Eu vou trazer essa irmã que é capaz de, através da nossa intuição, aconselhá-la. Para quê? Para que lá no futuro ela não venha dizer que não teve ajuda. Ela não venha dizer que, de uma certa forma, ninguém aconselhou, ninguém falou nada, ninguém disse da forma que era. Olha aí a importância das vezes quando a gente recebe um conselho. Porque às vezes esse conselho vem da boca de um encarnado, mas sob intuição de um desencarnado que de uma certa forma está velando por nós. Ainda que não seja um conhecido nosso, mas possa ser um responsável por aquela situação, pelaquela vivência onde nós então estamos ali inseridos. Num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre colocou a mão, né, sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades, pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que cedesse? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha, e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênios. Mas, se não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Olha lá, enquanto ela recebe um conselho bom, um daqueles que a acompanha está ali abraçando, tentando magnetizá-la o quê? Tentando passar para ela, né, o contrário. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e a ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui.
A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia sobre a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o seu filhinho? Não pondera o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpino se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. Então, ou seja, né, aqueles conselhos que Francisca estava dando ali, de nada estava adiantando, né? Estava entrando para um ouvido e saindo pelo outro. Ou seja, eu tenho a minha festa, eu não vou deixar de ir à minha festa. Eu não vou deixar de beber, eu não vou deixar de fazer, né? De praticar tudo enquanto é tipo de excesso que está previsto para mim essa noite. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfume, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou o caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas, né, os espíritos inferiores, seguiram no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Então ele fala com os espíritos construtores: olha, pode retornar, pode voltar lá para a espiritualidade amiga, podem aí tirar o seu descanso. Nada mais tenho que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpine para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis, né? Ele fala o seguinte, né? O local estava de uma certa forma triste, porque os espíritos superiores, eles são superiores, mas não são insensíveis, né? Então já sabia de que ia acontecer. Então olha o que Apuleio vai, né, levando o André, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar, né, Volpine, porque sabe que aquela forma física, aquele corpo, aquela matéria, não vai então vingar-se, né? Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora, mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Então eles chegam aí, né? Provavelmente até uma casa de show ou até um bar. Música muito alta, todo mundo lá, né? Naquela descontração toda, mas porém, vibração muito pesada. E o que tinha de desencarnado ali, de zona inferior, com pensamentos denso e pesado, era muito maior do que os encarnados, né? Então a casa estava lotada, né? Tanto de encarnado como de desencarnado. E olha o que Apuleio fala para André: mantenha-se em defensiva, ou seja, fique atento, mantenha sua vibração lá em cima, porque são poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Então ele fala: olha, mantenha sua vibração elevada.
Porque são poucos desencarnados que estão socorridos e amparados e que têm pouca experiência que pode adentrar dentro de um ambiente desse, né? Então mantenha-se em estado de vigilância. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldades para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso entre finas taças de alcoólicos, elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou o Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, impregnando um infinito cuidado. Retomando o Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Então, ou seja, olha, o ambiente, ele não vai conseguir se vingar. Está muito dilacerado. Então, eu desliguei o Volpini. Mas eu também tive os cuidados com a mãe, de mantê-la. Por quê? Porque ainda que ela tenha essa vida desregrada, cheia de excessos, ela precisa continuar, né, a luta terrestre dela, para ver se dentro da possibilidade ela possa aproveitar alguma coisa dentro da oportunidade que ela teve da vida, né? Então nós desligamos ele, né? Vamos retirar esse espírito dali e vamos então ter esses cuidados com a mãe e vamos então nos retirar. Retiramos-nos conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos, e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, né, a dona Francisca, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina, explicou a matrona, preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente, né, rápido, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta, né? Então, ou seja, o capítulo se encerra por aqui. E veja aí a importância do estado vibracional de uma mãe, né? Da mesma forma que ela consegue, muitas das vezes, segurar um espírito que vem, mas que diante das lutas desiste, embora ela tenha poder para isso, né, para conseguir segurá-lo, conversando naquela oração em forma de conversa, ajudando nesse magnetismo, né, dando oportunidade para essa vida então chegar. Da mesma forma, ela tem também o poder de destruição. Porque diante de todos os excessos, diante de tudo aquilo que ela trazia para ela mesma, o que ela faz? Ela consegue criar um ambiente tão ruim a ponto de não conseguir vingar, né, aquela gravidez. O feto e aquele espírito que ele chegava sofreu tantas dilacerações que precisou ser desligado, retornar. Ele, de uma certa forma, foi rejeitado, né? Foi rejeitado ali
pelo corpo da mãe, pelas influenciações que ela sofria, mas também por aquilo que ela vibrava, por aqueles pensamentos que ela tinha com eles, que ela achava que fosse o certo, que ela ia mesmo se esbaldar, que ela ia fazer e ia acontecer, né? Então, a gente sabe que quando a gente está para receber uma vida, a gente precisa saber de quê? Das nossas responsabilidades. E principalmente da nossa responsabilidade moral. Porque nós, ainda que estamos abrigando em nós um corpo que chega, esse corpo não é nosso, nem o nosso corpo não é nosso. Nos foi emprestado, nós estamos aqui enquanto espírito, nesse corpo, cada um de nós, num corpo emprestado. Daqui a pouco esse corpo vai se deteriorar, nós vamos ter que entregá-lo novamente à terra. Mas nós precisamos ter essa consciência, né? E se a gente não usou de meios para evitar que uma gravidez chegasse, os espíritos amigos vão estar ali para nos ajudar. Porque tem pessoas que precisam chegar, que precisam, dentro do projeto reencarnatório de cada um de nós, né, sermos um e o outro inseridos na vida de cada um, para que alguma coisa a gente possa reparar, espiar, aprender ou ensinar. Então, se a gente não usou dos meios, né, para poder prevenir, e se ainda prevenindo chegou, ou seja, se nós estamos na chuva para molhar, sabe-se disso? Então, que a gente arque com as nossas responsabilidades. Porque a gente não pode, né, deixar então a mercê, deixar a própria sorte aquele que está chegando, que não tem culpa de nada, né, dos nossos excessos e das nossas irresponsabilidades. E, né, Cesarina ainda, dentro dessa irresponsabilidade, eles ainda tiveram paciência, tentaram intuir através de um encarnado, né? Tentou intuí-la de uma certa forma, deixa eu ligar aqui. Tentou intuí-la, né? E mesmo assim, né? De uma certa forma, eles o quê? Não conseguiram, né? Então, que todos nós possamos ser guardiães da vida, que todos nós possamos aconselhar alguém quando está indo aí por um caminho que não deveria, né? E que Deus possa ter misericórdia de nós e do outro, e que o outro possa acatar, né, os conselhos para poder aí trilhar e ter êxito, né, para aquele que está vindo. Alguma dúvida, gente?